Olá, pessoal. Esse é o canal BBT, Blood Bank Team. Eu sou Fernanda Azevedo e hoje nós vamos falar sobre desleucocitação de hemocomponentes. Desleucocitação de hemocomponentes é um procedimento muito comum na hemoterapia. Provavelmente vocês já viram alguma vez. Você pode fazer tanto na agência transfusional como no seu hemolúculo ou no seu hemocentro. O objetivo de você desleucocitar é você tirar os leucócitos dos seus hemocomponentes celulares. Então, assim, quando a gente produz, que a gente vai fracionar o sangue total para a produção de plaqueta, por exemplo, a gente pode utilizar duas técnicas, né? Uma delas que está ilustrada aí é a do Buff-Coat. Então, você separa as frações do sangue, a massa vai para baixo, o plasma fica em cima e fica uma camadinha branca entre os dois que tem o leucócito e as plaquetas, que é o Buff-Coat. Uma outra possibilidade é você produzir pelo método do PRP. Então, você do sangue total retira o concentrado de hemácias e o plasma rico em plaquetas, que é o PRP. Esse plasma rico em plaquetas tem tanto plaqueta quanto leucócitos. E daí você separa o concentrado de plaquetas, que também tem leucócito, e além das plaquetas. Então, para o concentrado de hemácias e para o concentrado de plaquetas, produzido por ambos os métodos, você pode fazer a desleucocitação. Então, desleucocitar é remover 99% dos leucócitos dos hemocomponentes celulares, ou seja, concentrados de hemácia ou concentrados de plaquetas, utilizando filtros especiais. A contagem do leucócito final tem que ser menor que 5 vezes 10 a sexta, e está indicado na prevenção das complicações relacionadas à transfusão de doadores halogênicos devido à exposição do receptor aos leucócitos do doador. Então, desleucocitação, ela previne os efeitos imunológicos, como a reação febril não hemolítica, a autoimunização leucocitária, a imunomodulação, e também transmissão de agentes infecciosos, principalmente o citomegalovírus, mas tem alguns estudos mostrando que também poderia prevenir a transmissão de Epstein-Barr, herpes vírus, HTLV e até Prius. Então, essas são as indicações de desleucocitação do guia para uso de hemocomponentes do Ministério da Saúde. Então, hemoglobinopatias, anemias hemolíticas hereditárias, síndromes de imunodeficiências, transplante de medula, anemia plásica, leucemias agudas e outras doenças oncohematológicas, para aquele paciente que já teve 2 reações febris não hemolíticas prévias, e aqueles pacientes HIV positivo com sorologia para citomegalovírus negativo, candidatos a transplante quando o doador e o receptor forem citomegalovírus negativos, a gestante, se tiver sorologia negativa ou desconhecida para citomegalovírus. Na verdade, na prática, a gente acaba utilizando como componentes desleucocitados para gestantes, porque a gente raramente tem acesso ao resultado da sorologia de citomegalovírus delas, e a mesma coisa para os recém-nascidos com menos de 1.200 gramas, quando a mãe tiver sorologia negativa ou desconhecida para o citomegalovírus. Então, a nossa portaria de consolidação número 5 diz que os hemocomponentes desleucocitados estão indicados na prevenção da reação transfusional febril não hemolítica e profilaxia da aloimunização leucocitária, principalmente para pacientes em programa de transfusão crônica, como os talassêmicos e os falcêmicos. Também podem ser utilizados como alternativa na redução da transmissão de citomegalovírus em substituição aos componentes com sorologia negativa para CMV. Esse aí é o filtro de leucócito que a gente costuma utilizar. A leucorredução pode ser feita pré ou pós-estocagem. A leucorredução pré-estocagem é aquela que é feita em até 48 horas após a coleta do sangue total. Para isso, a gente pode utilizar as bolsas de coleta com filtro inline. Essas bolsas de coleta podem ter filtro para concentrados de hemácias ou para concentrados de hemácias e de plaquetas.
Como alternativa, você pode utilizar o filtro de bancada. Então, quando você usa o filtro inline, você coleta o sangue total. Quando você fraciona o sangue, você passa pelo filtro, ou de hemácia, né, ou de plaqueta, e aí você já tem o produto leucorreduzido antes do armazenamento. Uma alternativa a isso é quando você faz a coleta por aférese. Os hemocomponentes já coletados por aférese geralmente já são leucorreduzidos, porque o kit tem um filtro que retém os leucócitos. Se você não coletou pela aférese e nem com filtro inline, você ainda pode fazer uma leucorredução pré-estocagem utilizando um filtro de bancada. Nele você conecta o filtro na sua bolsa do hemocomponente. Isso pode ser feito utilizando um dispositivo de conexão estéreo, e com isso você mantém o sistema fechado e a validade do seu produto permanece a mesma do produto inicial, ou você pode utilizar o sistema aberto e o seu hemocomponente vai ter validade no máximo 24 horas. Uma alternativa é você fazer a leucorredução pós-estocagem, ou seja, você fracionou os seus hemocomponentes, você armazena e no momento que o paciente estiver precisando da transfusão, se ele tiver indicação de utilizar hemocomponente leucorreduzido, você utiliza um filtro para fazer esse procedimento. A desvantagem é que durante o período de armazenamento do hemocomponente, esses leucócitos eles vão produzindo citocinas que vão se acumulando no seu produto. Então, quando você utiliza um hemocomponente que faz a leucorredução pós-estocagem, o paciente ainda pode apresentar algum tipo de reação decorrente dessas citocinas que se acumularam no produto, visto que essas substâncias elas não são retidas pelo filtro de leucócito. Então, esse daí é o aspecto de um filtro de leucócito. Lá dentro dele, ele é formado geralmente por fibras de poliéster com carga neutra, e o leucócito ele não consegue passar, ele fica preso, mas as hemácias e as plaquetas conseguem passar. Então, com isso, você retém 99,9% dos leucócitos do seu hemocomponente. Outra possibilidade é você utilizar filtros de bancada ou filtros de beira de leito. Então, o filtro de bancada é aquele que você conecta lá no seu componente no laboratório, filtra a bolsa, e de beira do leito é aquele que você vai fazer, né, a desleucocitação na hora da transfusão. Vantagens e desvantagens. A primeira coisa é que o filtro de bancada ele permite que você faça um controle de qualidade do seu hemocomponente. Quando você terminar de filtrar, você coleta uma amostra do produto para ver se seu procedimento foi eficaz ou não. O filtro de beira de leito não permite isso. Uma desvantagem do filtro da beira do leito também é a possibilidade dessa reação hipotensiva grave. Então, quando você está filtrando o seu componente, quando o leucócito passa por aquele filtro, ele pode liberar substâncias como bradicininas e outros vasodilatadores. Essas substâncias elas têm a minha vida bem curtinha, mas quando você está utilizando um filtro de beira do leito, o paciente recebe logo esse produto com substâncias vasodilatadoras e com isso ele pode fazer essa reação hipotensiva. Quando você faz na bancada, dá tempo dessas substâncias deixarem de ter ação por causa da minha vida curta. Então, a portaria de consolidação número 5, ela recomenda que não se utilize os filtros de beira de leito. Então, pessoal, era isso que a gente tinha para falar de leucorredução. Espero que vocês tenham gostado da nossa aula e até a próxima. Tchau.